Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Semanal, o horóscopo da semana com o Tarô. Nesse vídeo com tiragens para Gêmeos, Libra, Aquário, Touro, Virgem e Capricórnio. Lembrando que você também pode ver a sua lua, o seu ascendente. As tiragens são coletivas. Se não ressoar, olha outro aspecto do seu mapa, o ascendente, a lua, meio do céu, ok? Então, vamos lá. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, compartilha esse vídeo para ajudar o canal, a ajudar a gente chegar em mais pessoas. Eu conto com vocês. Vamos lá, então. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem da espiritualidade para a semana. Gratidão. Então, a gente vai começar com Gêmeos. Por favor, qual a energia da semana para Gêmeos? Geminianas e geminianos, por favor. Vou aqui, o mestre. O que mais, por favor, para Gêmeos? Confiança. Tá. Bom, essa semana, Gêmeos, literalmente falando para alguns de vocês, vocês vão encontrar na vida de vocês algum tipo de ensinamento, né? É uma semana onde você vai conseguir desenvolver uma confiança nova sobre a vida, você vai conseguir ter mais coragem com base em algum ensinamento que você receba. Esse mestre, ele pode estar representando sua própria essência, seu mestre interior pode estar representando o mentor, mas também pode estar representando uma pessoa que traga algum ensinamento para a sua vida. Então, é uma semana que ó, você vai ter um aprendizado que, de alguma forma, vai melhorar muito a, a, a forma como você se coloca na vida. Vamos dizer, por exemplo, que você conheça um mestre que possa te ensinar, ou algum curso, alguma coisa que você vai colocar na vida que vai te dar a confiança que você necessita para começar um empreendimento. Enfim, aqui me fala de aprendizados que você vai colocar em prática, tá? Que essa semana está aberto para você. Pode ser que você tenha um aprendizado essa semana ou que isso comece essa semana, que chegue até você esse mestre, tá? E aí é um mestre que pode ser em qualquer área da sua vida que você esteja precisando de orientação, que você esteja precisando ter mais confiança. Por favor, para Gêmeos, que mais? Aqui, Gêmeos, também está me falando de uma semana que você vai se livrar de alguma coisa que estava sugando a sua energia. A gente tem caixão e ratos. Isso aqui é o término de uma situação que estava te sugando energia, ou que estava te fazendo perder. Porque ratos ele fala de perda financeira, perda de energia, perda de saúde. Então aqui está me falando do término de uma situação que estava de alguma forma te fazendo perder. Não sei se sua saúde, sua energia, se você estava investindo em algo que começou a não dar certo, se você está numa empresa que de alguma forma você não tinha reconhecimento, que gastava, que você ganhava pouco, tá? Aqui tem uma decisão a ser tomada e esse é um corte em cima de algo que realmente puxando pelo ralo. Também pode estar falando, como um conselho essa semana, se você tiver alguma coisa nova para investir, não faça. Espera passar essa semana, porque provavelmente as coisas novas essa semana elas têm uma energia de perdas. Então, assim, te chamaram para investir numa coisa, para fazer alguma coisa, para arriscar, para comprar alguma coisa. Cuidado. Não, tenha cuidado como onde você gasta o seu dinheiro, com o que você gasta o seu dinheiro, porque aqui tem uma energia de algo que perde, tá? Então, se você comprar alguma coisa, não vai ser um bom negócio, tá? Se você investir em alguma coisa, não vai ser um bom investimento. Então, essa semana
preste atenção. E talvez em relação a isso, você também consiga encontrar pessoas que possam te orientar melhor, né? Em termos de como investir o seu dinheiro ou em termos de ganhar dinheiro. Vamos dizer que você encontra um professor de uma área, ou um curso de uma área, que você precisa aprender mais. Tá bem? Então, é uma semana para você cuidar, para não gastar dinheiro e não perder dinheiro investindo nas coisas, gêmeos. Vamos lá, então, para touro, energia da semana para touro. Opa, vou aqui. Touro, uma semana de luta, tá? Alguma coisa que vai fazer você ter muito empenho. A carta da participação, ela fala de coisas harmônicas. Então, assim, é uma luta? É uma luta. É um empenho? É um empenho, mas é de algo, você fazendo a sua parte, né? Se cada um faz a sua parte, a coisa flui. Então, a sua parte nesta semana é colocar sua energia para que a coisa dê certo. Aqui também está me falando da chegada de possíveis parcerias ou de projetos que você tenha que lidar com outras pessoas e você vai ter que fazer a sua parte. Então, tem um desgaste, tem uma luta, tem um empenho, mas é algo que vai gerar frutos. Ok, touro? Vamos lá. Aqui está vindo para alguns de vocês também que existem parcerias que não são ditas como parcerias. Se alguém te ajuda de alguma forma, você também precisa participar disso, ou seja, se você recebeu uma ajuda, alguma coisa assim, nesse momento para que você está lutando, com isso que você está lutando para conquistar, vale a pena pelo menos você agradecer, tá? Tem uma coisa de não ser ingrato aqui, ok, Touro? Vamos lá, o que mais? Por favor, para touro, para essa semana. Começa hoje. O que mais, por favor? Aqui a gente tem urso com torre, tá? Me falando para você tomar cuidado com os seus afastamentos voluntários, porque aqui me parece que você, de alguma forma, está se afastando, ou se isolando, ou por conta de um urso. Esse urso pode ser uma situação tóxica, pode ser um superior tóxico, pode ser alguém que você se relaciona, que de alguma forma te manipula e você acaba se retirando, né? Se escondendo, se afastando da vida social. Toma cuidado essa semana para você não se deixar levar e perder oportunidades. Cuidado e presta atenção se você não vai ter um despertar, um entendimento de alguma relação tóxica que te aconselha a se afastar. Mesmo que, por exemplo, seja dentro de uma parceria, de repente você topou fazer um projeto novo, alguma coisa assim. E aí, tipo, de repente você percebe que você vai se desgastar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, e no fim das contas, o ambiente não é legal, as pessoas não são legais, a perspectiva de futuro pode não ser tão boa, tá? Então presta atenção se pintar convites ou coisas e para essa semana nas pessoas que estão envolvidas. Ok, Touro? Vamos lá, então, para Libra. Energia da semana para Libra. Lembrando que os signos, a previsão mensal de todos os signos já está no canal. Para setembro já está no canal, ok? Então, se você não viu, vai lá ver. Vamos lá, por favor, para Libra, para essa semana, que começa hoje, segunda-feira. O que está trazendo aqui para Libra? Nós somos o mundo
Para Libra, o que está trazendo aqui? A fonte. Olha, Libra. A gente faz tiragem da semana para trabalhar energias mais cotidianas, mas aí às vezes vem uma energia dessa. O que está me trazendo aqui? A percepção, o contato com a fonte criadora, o entendimento de que todos nós somos parte da mesma fonte. É quando a gente consegue entender na prática que somos todos deuses, né? Temos todos a essência de Deus, né? Somos partículas de Deus. Aqui me fala de uma semana voltada à humanidade. Eu não sei se isso tem a ver com projetos sociais, se isso tem a ver com um sentimento, um impulso de querer fazer mais pelo outro, se isso tem a ver com algum projeto onde de alguma forma outras pessoas estão envolvidas e está buscando um melhor, se isso tem a ver com uma semana que você vai se dedicar a se conhecer, meditar, tratar você, curar você, para que você também emane um ser curado. Não sei se você vai se empenhar em fazer, por exemplo, o Ho'oponopono, mas tem uma coisa aqui essa semana, Libra, que está além de você, que está voltar os seus olhos para o outro, tá? Vamos dar uma olhada no cigano para ver se dá uma clareada nisso. Não sei se preocupação com o meio ambiente, sabe? Se é uma coisa que vai de alguma forma te afetar. O que mais, por favor? Para Libra, para clarear. Para Libra, por favor. O que está falando aqui? Opa. Lírios e buquê. Aqui me parece mesmo, Libra, um convite, a chegada da oportunidade de você se conectar espiritualmente, de você descobrir algum tipo de missão, de vida através da espiritualidade. É, o seu papel no mundo, sabe? Uma semana onde você vai ter pelo menos alguma ideia da sua missão de vida. É uma semana que você vai estar muito conectada com a sua espiritualidade, mesmo que você não seja uma pessoa aí espiritualizada no cotidiano. É uma coisa que vai tocar em você, tá? E é uma semana para você enxergar o seu papel no mundo. Talvez você receba um convite, uma proposta, alguma coisa que você possa desenvolver, algum talento adormecido, alguma coisa que você queria fazer na vida, que você desde sempre quis fazer e que você foi abandonando por conta da rotina, das escolhas, dos relacionamentos, e que agora, de alguma forma, isso pode voltar para a sua vida, tá? Então, se você tiver uma ideia, receber um convite, chegar uma oportunidade para você desenvolver algo com relação ao mundo ou com relação ao que você veio fazer aqui, coisas que você gostava e que você não faz mais, aceite, porque isso é o processo, é o início de algo transformador. Mas há uma semana também para você focar na sua espiritualidade. De toda forma, veio uma boa notícia, tá? Isso aqui junto é uma boa notícia, ok? Pode ser profissional, pode ser emocional, mas é uma boa notícia, Libra. Então vamos lá para a Virgem. Vamos ver, Virgem. Vamos olhar aqui. Para a Virgem. Por favor, para a Virgem, para essa semana que começa agora, segunda-feira. Vamos lá, o que sai aqui? Bom, Virgem, aqui a gente tem a carta do fardo e a carta da mudança. Aqui tirando algum fardo da sua vida, alguma situação que é pesada, que começa a se resolver essa semana. A roda tá girando e alguma coisa muito difícil, muito pesada, que é realmente um fardo, vai sair da sua vida, tá? Vamos dar uma olhada aqui no cigano para ver se a gente consegue dar uma clareada, mas é algo que vai sair da sua vida, um novo caminho. A carta da mudança é a roda da fortuna.
E ela sempre gira. Quando ela tá chegando aqui, tá anunciando uma mudança. E qual é a mudança? A libertação de alguma coisa que te cansa, um fardo mesmo, ok? Que mais, por favor, para a Virgem essa semana? Muitos, por favor, para a Virgem. Por favor, para a Virgem. Para complementar, para concluir, para a Virgem essa semana, energia da semana para a Virgem. A estrela Virgem. Olha, esse fardo que sai da sua vida é algo que você vem lutando e que você vem querendo resolver faz tempo. A estrela ela traz boa sorte, ela traz conquistas, ela traz sonhos, ela traz a esperança renovada, ela traz o caminho para você criar uma vida de sonhos. É uma semana bastante abençoada para você, Virgem. Fica fica atento para boa sorte. É uma semana também que, se você gosta de loterias, vale a pena você jogar, tá? É uma semana que, assim, se você for no mercado e tiver um papelzinho para sortear, preenche. Se abra para a sorte, para boa sorte, ok? Mas algo real, assim, vai sair da sua vida e vai te trazer muito alívio e um novo caminho. Então, vamos lá para Aquário. Vamos lá agora para Aquário. Vamos aqui enfiar isso aqui. Previsão da semana para Aquário. Aquarianas e aquarianos, o que está vindo para Aquário, por favor? Para Aquário. A carta do Espírito Brincalhão. E a carta da confiança. Aqui está falando, Aquário, de uma semana onde você vai ter a oportunidade de se divertir, de brincar, de dar risada. É uma carta onde é uma semana onde é muito provável que você conheça pessoas ou que você se encontre com pessoas que você se sente em casa, né? Ou aconselha que você encontre pessoas onde você pode ser você mesmo, onde você tem confiança para ser você mesmo, onde você possa brincar e se divertir. É uma semana para dar um alívio, sabe aquilo que a gente chama de alívio cômico em situações de tensão, que é aquela coisa que a gente dá aquele riso nervoso, né? Então aqui tá me falando de uma semana de alívio, onde você vai poder se divertir, você vai poder estar em contato com pessoas onde você pode ser quem é você, de verdade, sem máscara, sem medo, aqueles poucos queridos amigos que a gente pode ser nós mesmos, né? Sem julgamento. O que mais, por favor, para Aquário? Aquário também, eles estão me falando que para alguns de vocês essa semana está trazendo a sua consciência, a conscientização de que você não é livre porque você está se prendendo a alguma coisa. Então, aqui está me falando também de uma semana que, para alguns, é a percepção de que você precisa voltar a se divertir, que você precisa voltar a brincar, que você precisa voltar a achar graça na vida e, e, e aqui está falando que para alguns de vocês tem um porquê você foi se abandonando, perdendo a graça, se tornando mais sisuda, mais sisudo, mais sério, perdendo a confiança em você. Então, é uma semana que você vai ter que lidar com isso, resgatar esse lado seu, tá? Por favor, por favor, Aquário. Boas notícias chegando, Aquário, tá? Então, esse espírito brincalhão também pode tá vindo de quando a gente tem alguma conquista, alguma boa notícia que chega profissional, porque a gente está falando de peixes, ou de dinheiro, um dinheiro inesperado, um convite inesperado, alguma coisa que abre as portas para você
de prosperidade e que tem a ver com algo que ou você já vem desenvolvendo e está se fortalecendo e está crescendo, ou você vai receber um convite, alguma proposta, alguma coisa que vai se fortalecer, que vai se estruturar na sua vida. A árvore, ela fala de estruturação. Então, quando a gente vê árvore, por exemplo, a trabalho, é um trabalho que tende a se estruturar e dá condições de você estruturar a sua vida, pagar suas contas, comprar suas coisas, tá bem? Então, Aquário, é uma semana muito favorável, que você vai ficar feliz. É tipo, pulando de alegria, Aquário vai pular de alegria. Comenta aqui comigo se você não pulou de alegria depois. Na semana que vem, no próximo vídeo, você fala, Van, pulei de alegria. Tá bem? Então, vamos ver agora Capricórnio. Capricórnio. Vamos lá. Capricórnio, vamos embaralhar para Capricórnio. Por favor, para Capricórnio, essa semana. Que tem para Capricórnio para essa semana? Por favor, pedindo carta. Vamos lá. Hum, Capricórnio, essa semana. Caiu um montão. Vamos lá, por favor, para Capricórnio. Para clarear essa carta, por favor. Tá? Não quer? Então, ok. A carta do Avarento. Essa semana, Capricórnio, pede que você enxergue se você não está sendo avarento literalmente com algo ou alguma coisa ou alguém, né? Aqui me fala de quando a gente se apega demais a uma situação e aquela situação ela acaba se tornando uma prisão e a gente fica preso. Então, apego ao dinheiro, apego à estrutura, apego a pensamentos. Às vezes a gente é pegado aos pensamentos e não se abre para mudança, não se abre para pensar de forma diferente. Então, aqui, essa semana, pede que você enxergue aonde é que você está sendo avarento e trabalhe essa energia. Aonde é que você está se apegando? Se você está se apegando a bens materiais e deixando de lado oportunidades de viver a vida, tá vindo muito uma coisa de tipo assim, não preciso guardar meu dinheiro, preciso guardar, não, não vou gastar com isso, não, não vou me divertir aqui, não, não vou viajar, não, não vou comprar isso, porque eu tenho que guardar e o dinheiro fica lá preso. Perder, enquanto isso você vai perdendo a vida. O avarento mostra uma velha, tá vendo? Que ela já se tornou quase como um muro, tentando guardar os seus tesouros que vão aos poucos perdendo o brilho. É quando a gente deixa a vida passar e a gente percebe que a gente, depois de um tempo, que a gente deixou a vida passar se preocupando com coisas pequenas. Nada do que você tem hoje você vai levar quando a sua vida acabar. Então, viva a sua vida hoje, tá? Então, é um conselho para essa semana você perceber se você não está deixando de aproveitar os momentos importantes da vida com as pessoas, fazer as coisas que você deseja fazer, que você fica adiando para ter a falsa segurança do dinheiro na conta. Ok, Capricórnio? Que mais, por favor, para Capricórnio? Por favor, para Capricórnio, que mais? Aqui também pode estar falando da necessidade ou de alguma coisa que faça você rever a sua estrutura, tá? Onde você mora, onde você trabalha. Essa carta ela fala muito quando as nossas estruturas nos limitam, fecham a gente. E a carta da estrela, olha, Capricórnio, aqui tá falando de boa sorte, tá falando de sonhos que se realizam, de materialização das coisas. Então tá pedindo para você abrir mão de uma falsa segurança em alguma área, alguma situação, para você se permitir viver o sonho, se permitir arriscar, se permitir estar conectado para receber a abundância, a possibilidade de realizar sonhos. A carta da estrela é uma carta extremamente positiva, ela brilha sobre a sua cabeça essa semana, então aproveita. Não deixe de viver as situações que surgirem essa semana
com medo do apego, por causa do apego. E esse apego pode ser também em relação a uma pessoa, a um passado, a um relacionamento que pode não estar mais existindo, por exemplo, e você está preso no sofrimento, na dor, no apego das memórias de dor, dos detritos emocionais ou das infelicidades, e aí você não se abre para o novo, ok? Então, essa semana a luz brilha, a estrela brilha sobre a sua cabeça. Então é isso, comenta comigo o que ressoou, deixa seu like. Aqui vai aparecer desse lado, eu acho, dois vídeos, são quadros novos, um sobre astrologia e que é a previsão no horóscopo da semana, astrológico, o que está acontecendo e como isso nos afeta e como que a gente lida melhor com isso. E também um quadro novo que eu amo muito, que é Pergunte ao Universo, Conversando com Deus, onde eu recebo as perguntas de vocês sobre Deus, a espiritualidade, sobre cristais, sobre alienígenas, o que que vocês quiserem perguntar, Jesus Cristo, vida após a morte, transição planetária, Federação Galáctica. Aí eu recebo essas perguntas e aí eu me conecto e através do Dual Rod, que é um instrumento que tem duas varetas que elas estão soltas, a energia de quem está respondendo, do mestre que está respondendo, movimenta essas varetas dizendo para mim não ou sim. Então é um quadro novo, mas que eu gosto muito de fazer. E o dessa semana entrou na quarta-feira passada as perguntas dos inscritos e quem respondeu foi a amada mestra Rovena. Gratidão do terceiro raio, a chama rosa do amor. Então eu convido vocês a assistirem o vídeo, ok? E se vocês tiverem perguntas, vai lá e coloca nos comentários. Um beijo, muita luz e até mais.